Meu nome é Cris Martinkovics e eu tô aqui para falar como você faz para aumentar as chances de você engravidar. Hoje o nosso assunto vai ser ciclo menstrual. Como esse enigma, mulheres de fases, pode ser então usado ao seu favor? Como é que você consegue fazer com que isso seja seu aliado quando a gente está falando no processo de engravidar? O ciclo menstrual, ele é um dos pilares, e eu tô essa semana fazendo um workshop onde eu vou falar na quarta-feira sobre os 6 pilares da fertilidade feminina. Então, se você não se inscreveu ainda, corre lá na minha bio, tem um link para você se inscrever e aí você vai então receber todas as informações. A gente tem um grupo de WhatsApp que é também silencioso para te ajudar a entender como é que funciona a fertilidade feminina e quais são esses 6 pilares. Essa semana a gente faz live, tem live hoje, tem live amanhã e na quarta-feira a gente entra com tudo nesse workshop para engravidar. Então, se você escreveu alguma coisa nos comentários das postagens que eu fiz hoje, eu vou responder tudinho nessa live de hoje, tá bem? Então, vamos lá falar sobre então o ciclo menstrual. É uma mulher de fases que não conhece quais são as fases dela. E eu te garanto que após essa conversa de hoje, as fases vão ficar mais fáceis de ser entendidas e compreendidas. Se você está tentando engravidar, se você tem ovário policístico, você já sofreu um aborto, se você está no climatério, independente de qual é a sua intenção, ou se nem mesmo você quer engravidar, essa live também é para você. Quando a gente conhece o ciclo menstrual, a gente tem ao nosso lado um aliado gigantesco, que é o autoconhecimento. Isso ninguém tira de você. Vamos então aquecer os motores, porque na quarta-feira às 8h30 da noite a gente vai entrar com tudo no workshop. A gente vai fazer pelo YouTube, não vai ser pelo Instagram. Por uma questão técnica eu consigo ter mais disponibilidade de recursos quando a gente está no YouTube. Então eu te convido a fazer essa inscrição lá na bio, que você vai conseguir então receber todas os bônus, as planilhas, as coisas todas que a gente vai colocar nesse grupo de WhatsApp que vai estar se inscrevendo, tá bem? O tema de hoje então é sobre ciclo menstrual. Quantos dias é seu ciclo? Qual é o seu período fértil? Como é que isso funciona? Como é que eu faço para descobrir esse tão falado ciclo menstrual? E para isso a gente vai começar com a pergunta que parece ser simples, mas não é, que é o que é ciclo menstrual. Quando a gente está falando do ciclo, ele é uma coisa que começa e se encerra em algum momento. E o ciclo menstrual não é diferente disso. Quando a gente está no ápice do Yang, quando a gente tem a bolinha do Yin e do Yang, o ápice do Yang, ele é quando você menstrua. Então, o início da menstruação é o teu ápice do Yang. O início da sua ovulação é o ápice do Yin. Isso é importante você ter conhecimento para você começar a entender qual é o período do teu ciclo, se é normal, o que não é. Eu vou desmistificar alguns mitos na live de hoje. Um ciclo menstrual, então, é aquele que começa com um sangramento, ele vai ter de 3 a 5 dias de fluxo sanguíneo, que significa o quê? O seu endométrio não recebeu um neném e ele descama. Esse descamar do seu endométrio, ele é o sangue menstrual que está sendo descartado. Esse sangue menstrual tem algumas características. Ele pode ser mais escuro, com muco, com coágulo, mais claro, um fluxo intenso, um fluxo baixo. Então a qualidade, a quantidade, o cheiro e as características dele de mucosidade, de coágulo ou não, tudo isso para medicina chinesa significa alguma coisa. Então sempre observe e escreva como é que foi o teu ciclo menstrual. Lembrando que o teu ciclo desse mês é reflexo das emoções e dos alimentos que você comeu no mês anterior. Olha que interessante isso. Então, a gente trata um ciclo para colher no próximo. É como uma colheita realmente de um lugar onde está fértil. É muito parecido com um solo. Você planta num mês e colhe no outro. Você planta numa estação e colhe quando o fruto está maduro. Então, o ciclo menstrual, ele é o período onde você começa o primeiro dia de menstruação e ele vai até o último dia, que é quando você menstrua de novo. Esse período, que pode ser de 24 a 32 dias,
ele é considerado normal? Cris, mas meu ciclo é muito curto. Tá bom, muito curto quanto? 21? É isso? Ou ele é um ciclo de 24 e você acha que ele é curto? Mas ele sempre foi assim ou ele tá assim agora? São perguntas importantes. Então, o primeiro mito que eu vou desmistificar no dia de hoje é: nem todo ciclo é de 28 dias. Eu posso ter um ciclo entre 24 e 32 dias. Essa janela para a medicina chinesa é considerado um ciclo normal. Quanto tempo vai durar? Pela medicina chinesa, de 3 a 5 dias. Ah, vem um pouco mais escuro, depois ele vai ficando mais vermelho, depois vai escuro de novo. Para a medicina chinesa, para as minhas alunas e minhas pacientes, elas percebem que conseguem fazer esse ciclo, esse fluxo ser vermelho do início ao final. Uma coisa que todas comentam é: Cris, eu não sabia que meu sangue menstrual era vermelho. Olha só que coisa, né? Como é que a gente deixa isso passar? Como é que a gente acha que um sangue escuro, que um sangue coagulado é um sangue verdadeiro? Não tem, não é? O ciclo menstrual, então, é igual para todas as mulheres? A minha resposta é não. Cada mulher tem o seu ciclo e é muito importante que ela conheça qual é o ciclo dela. Quantos dias tem, qual é a qualidade, qual é a quantidade, qual é a dor que ela tem ou não. E uma coisa eu vou dizer: sentir dor não é normal. Todo mundo fala, aquela cólicazinha normal. Não é normal ter dor. O normal é você menstruar, a menstruação chegar e ir embora e, nossa, nem avisou. É isso mesmo, nem avisou. Então, se você tem TPM, não é normal. Se você tem dor na ovulação, não é normal. Se você tem cólicas, não é normal. Então, são coisas que a gente tem que descobrir o que está causando essas dores e fazer com que, de acordo com a medicina chinesa, com a dietoterapia, com a alimentação, com hábitos, esse sangue saia mais livremente dentro de você. Quando você descarta o seu sangue, você está descartando as suas mágoas. São as coisas que você tem que colocar para fora. E quantas de nós não usa um DIU para não menstruar? Não usa pílulas contínuas para não menstruar? Não queremos adequar a nossa vida, a nossa agenda a esse fluxo menstrual? Ai, Cris, eu tenho uma viagem no final do mês, então eu vou adiantar, então eu vou atrasar esse meu ciclo. E quando você começa a prestar um pouco mais de atenção, como isso funciona e qual é o impacto no seu corpo, você vai ver que muda drasticamente. Quer ver um exemplo? Quando minhas pacientes, por exemplo, vão viajar e entram numa cachoeira menstruada. No próximo ciclo eu tenho um problema. Por quê? Porque houve uma invasão de frio. Quando você está menstruando, o colo do seu útero está aberto para sair esse sangue. Por isso que a gente não recomenda que você ande com os pés descalços, que você nade, entre em cachoeira, mar, qualquer coisa que seja gelada, porque existe a probabilidade de você ter invasão de frio, que você não sente com o bumbum num chão gelado, que você não consuma alimentos frios e crus. Nossa, Cris, mas tudo isso por causa da minha menstruação? Sim. A gente evita que eu tenha uma invasão de frio, e útero frio é uma das causas que faz com que as mulheres não engravidem. Começam a ver a relação da medicina chinesa e como tudo está integrado, como tudo está muito conectado nisso. É disso que a gente está falando. É ter uma visão holística sobre você. Uma visão do que você come, do que você dorme, do que você se alimenta, do que você se nutre. Ouvido, boca e olho. Então, o que você tem ouvido na sua vida? E aqui entram desaforos. Aqui nos meus olhos, o que eu estou vendo? Onde é que eu estou colocando o meu tempo? Onde é que eu estou terceirizando a minha vida? É em Instagram? É em notícias que não são tão boas para mim? Ou quando eu entro no Instagram e vejo quem eu estou seguindo, são coisas produtivas, são coisas que vão fazer eu melhorar a minha vida. Ou então eu tenho aquele vício de Instagram. Eu tenho pacientes que estão desinstalando o Instagram, para você ter uma ideia, porque ela percebe que a quantidade de horas que ela fica nesse aplicativo é muito grande. Você sabe que tem uma forma de você colocar um alerta nesse aplicativo de quanto tempo você quer gastar no seu dia nele, e quando você começa a ver quanto você tem investido do seu tempo nisso, às vezes dá 8 horas por dia. É uma coisa que é um absurdo, esse monte de tempo. Fê, Mária, Lê, boa noite para vocês.
Obrigada pela participação sempre. Então, quando a gente está falando de medicina chinesa, eu não consigo falar em medicina chinesa sem falar nesses pilares todos. E não é uma agulha, não é um floral, não é uma atitude, é um conjunto. Esse conjunto vai fazer com que você se equilibre, esse conjunto faz com que você tenha, então, uma visão diferenciada da sua vida, das suas coisas, e que você faça isso de uma maneira mais orgânica, mais limpa para o seu corpo. E isso é para a vida. A gente vai chegar lá na menopausa, a gente vai chegar lá na frente e a gente vai agradecer por ter tido a informação que a gente tem hoje. A gente pode falar assim, nossa, Cris, mas eu não sabia disso, que droga, se eu soubesse disso antes, eu tenho como voltar? A minha resposta é não. Então o que eu faço? Eu penso aqui pra frente. Aprende com o que você está ouvindo agora, coloque na sua vida isso agora e vá pra frente. Não adianta, ai, porque do passado, ai, porque meus pais. Se liberta disso e olhe pra frente. Foque no seu objetivo e vai, tá? As pessoas confundem o ciclo menstrual. Por quê? Porque varia muito. Às vezes vem de uma forma, às vezes vem outra. E você tem noção do que faz essa alteração do ciclo menstrual? Como é que acontece isso? Por que às vezes eu menstruo com 24, às vezes com 30, às vezes com 40 dias? Quando você tem conhecimento de quando você ovula, a partir da sua ovulação, é que você vai ter quantos dias vai durar o seu ciclo. Se você ovula tardiamente, significa que seu ciclo vai ser mais longo. Ou que você vai ter uma fase lútea mais curta. Vou dividir então em duas fases. A fase folicular, que é a primeira fase até você ovular, e a fase lútea, que é depois que você ovulou, para simplificar a nossa vida por enquanto. Depois eu complico mais. Mas por enquanto, eu menstruei dia 1, eu ovulei dia D e próximo ciclo. Eu vou dividir então em dois grandes momentos esse teu ciclo. Quando você conhece qual é exatamente o dia da sua ovulação, significa que você tem que ter uma queda de temperatura, que você ovulou, máximo do IN. Significa que você tem que ter muco cervical e significa que o teu colo vai estar mais baixo. Você consegue observar essas três características quando eu estou falando de ovulação? Responde no chat para mim, quem consegue perceber muco cervical, queda de temperatura e o colo um pouco mais baixo? Alguém consegue? Tá? Então, quando a gente está falando nisso, tem mulheres que nem conhecem, olha só. Não sei, Cris, eu não entendo esse fluxo. Ah, eu tenho um muco. Ó, beleza, tem muco. Então, quando a gente começa a ter essas três observações, eu sei que eu menstruei porque está sangrando, eu sei que eu ovulei porque eu tenho as três características de dia fértil, de fertilidade, entre a minha janela ovulatória, meu período mais fértil, onde nesse período eu tenho que namorar, né? A gente precisa namorar para fazer neném, isso é uma novidade para vocês, né? Então muitas pacientes não têm mais a questão do quente, a questão do libido muito forte, a vontade do sexo, o namorar não é tão gostoso porque transar ficou como fertilizar. Então o convite é: faça as pazes com a sua feminilidade, com a tua sexualidade, com a forma com que você está tocando a cama. Hot food, hot sex. Os três quente. Cama, comida e pés. Três fatores quentes que eu preciso que você lembre disso todo o tempo. E eu não vou cansar de falar isso pra vocês. Tá bem? Ciclos irregulares. Então eu tenho pacientes, tenho os alunos recebendo mensagem todos os dias perguntando assim, ó, Cris, como eu faço para regular o meu ciclo? E eu pergunto, qual o dia da sua ovulação? É dependente, porque se você não está menstruando, significa que você não está ovulando. Já parou a pensar nisso?
Se você não ovulou, se você não está mandando mensagem para o seu hipotálamo, para a sua hipófise, que o teu útero tem que se preparar para receber o neném, não existe a camada de endométrio, o engrossamento da camada de endométrio. Com isso, eu vou menstruar como se eu não tenho esse sangue formado ali nessa camada para descamar? É lógico, não é? Então, primeira coisa é entender o porquê que você não está ovulando. Alguns fatores que fazem as mulheres não ovular é estresse, alimentação, falta de energia. Quem aqui não se sente fadigado? E aí pensa comigo, se você está tão cansado durante o dia, durante a noite, você não para, você está o tempo inteiro fazendo pós-graduação, e aí você tem reunião, e aí você tem que trabalhar, e aí você tem casa, você tem família, blá blá. Podemos ficar até amanhã falando a quantidade de coisas que a gente tem para fazer, eu concordo, porque eu vivo essa vida também igual a vocês. Acontece que quando a gente está falando de ovular, eu preciso de energia. Cadê a sua energia para formar esse óvulo? O teu corpo ele é muito inteligente. Quando ele percebe que você não tem energia nem para se manter vivo, ele vai pensar assim: como eu posso fazer com que a minha energia seja direcionado para isso e não para outras coisas? Se você está consumindo a sua energia no cansaço, você não tem energia para formar o óvulo. Eu preciso de duas coisas. Eu preciso de uma força para formar o óvulo e de uma segunda força para manter esse neném. Ó, o Escopa acabou de entrar e eu sei que o Escopa tem um neném aí chegando, né, Escopa? Parabéns pela paternidade. Então são coisas que, quando a gente está falando da manutenção, eu preciso ter... Não adianta eu ter um carro se eu não tenho dinheiro para manter a gasolina para me locomover. Não adianta eu ter uma gravidez se eu não tenho energia para manter ela até o final. É importante você se conectar com você mesmo e começar a distribuir as energias de acordo com o que realmente importa. Se a sua prioridade é o bebê, você tem que colocar energia onde? No bebê. A tua prioridade é isso. Isa, boa noite. Grace, tudo bem? Papel ou aplicativo? É uma pergunta que sempre aparece. Vantagens e desvantagens, como tudo na vida. Quando você conecta com um papel e desconecta com o telefone celular, você está desligando o teu 4G e está ligando o teu Wi-Fi universal. Simplesmente assim. Quando você coloca no papel, você vai ter lá que você estava sentindo tal coisa, você tem uma planilha que eu forneço onde você vai colocar que dia você sentiu moco, que dia você não sentiu, sem ter a intercorrência do quê? De notificações, de pop-ups. Quando você está anotando a sua temperatura de manhã, eu te garanto que começa a aparecer lá em cima, lá, tuf, tuf, e aí a tua atenção já saiu dali. O papel eu acho bem interessante, tá? Se você tiver a oportunidade, então, de manter essa planilhinha que eu mando do lado da sua cama e anotar a sua temperatura basal, que é a primeira missão que eu dou para todas as minhas pacientes e alunas, quando a gente está falando de controle de temperatura basal para engravidar, para entender o seu ciclo, para ver se eu estou começando a entrar na menopausa. Essa medição de temperatura é importantíssimo e vai te dizer muito mais coisa do que você imagina. O papel, então, ele é super interessante para se conectar com você mesmo, para ter esse momento de fazer essa leitura. A desvantagem é que você vai ter que passar isso depois para um lugar que dê o gráfico, tá? Então, a desvantagem é que você não vai ter de maneira gráfica isso tão facilmente. Se você utilizar a minha planilha, eu já coloquei isso em forma de gráfico. Então, conforme você vai anotando a temperatura, você vai vendo quando a temperatura caiu. Quando cair, você vai lembrar de mim, você vai dizer assim, nossa, eu estou ovulando aqui, olha só, eu consigo ver a minha ovulação. Esse é um dos meus maiores motivos para estar aqui, num dia chuvoso, que eu podia estar em casa, podia estar fazendo qualquer outra coisa, e eu estou aqui disposta a passar para vocês um pouco desse conhecimento sobre ciclo menstrual, para que você que tem um ovário policístico, saber se você está ovulando, para se você quer engravidar, você saber se você está ovulando, para se você não quer engravidar, para saber se você está ovulando. Então, tudo isso que a gente diz é sempre muito útil quando a gente está falando de conhecimento. E esse é o meu propósito, trazer conhecimento para você. Se você ainda não tem a planilha, se inscreve no workshop que eu vou passar sim essa planilha como um bônus, tá bom?
regulação de ciclo menstrual, como eu faço? Bem, para regular o ciclo menstrual, você tem que ter ovulação todos os meses. Se você não tá tendo ovulação, significa que teu corpo está com deficiência de energia de algum momento. Eu preciso então que você volte um pouquinho e veja qual é o desequilíbrio que você está tendo. Reveja a alimentação que você está fazendo para esse teu óvulo, para que ele seja nutrido e que ele seja assim colocado para fora do seu corpo, para o teu ovário, liberar esse óvulo para ser fecundado na tua trompa e aí sim grudar lá no teu útero quando a gente está falando desse bebê ficar. E aí mais ainda, a alimentação, rotina, hábitos. Existem alguns chás que regulam isso, como por exemplo o chá de Vitex. É um chá que é muito utilizado quando a gente fala de regulação de menstruação. Eu ainda prefiro muito que você volte para dentro de você e que você entenda quais são os itens que estão faltando para o teu corpo. Quando você tem deficiência energética de rim, você não ovula. Não ovulando, você não menstrua. Tá bom? Então as irregularidades menstruais, elas se regulam quando você entra em equilíbrio. Ah, a Valesca entrou na live, tá bom. A Valesca é um exemplo de onde a gente, em uma conversa, sem nenhuma agulha, ela volta a menstruar normalmente. Após meses sem menstruar. Então ela é prova viva do que eu tô dizendo pra vocês. Minhas pacientes e minhas alunas estão aqui para mostrar para vocês o quanto a medicina chinesa pode auxiliar. E é o que eu desejo que todas vocês recebam. Esse autoconhecimento, essa verificação de que a temperatura consegue subir, e é o que a gente vai fazer para chegar esse bebê, né, Val? Tá a caminho. O que muitas mulheres fazem para regular o próprio ciclo? Anticoncepcional. Aí elas tomam o anticoncepcional, né? Chegou lá, 21 dias param, 7 dias é o tempo que tem do endométrio se desfazer, menstruam, volta a tomar pílula. Pílula, pílula, pílula. Como é que eu engravido tomando pílula? São coisas que não tá batendo na minha humilde inteligência aqui. Não tem como a gente fazer. Ciclo super regulado, com as agulhas e as conversas da minha amada. É isso aí. Então, a gente sabe qual é o dia que a Val tá ovulando. A gente sabe o dia que ela tem muco cervical, o colo mais baixo. Ela, assim, lindamente, em 3 ciclos, tá super, super, super regulado. Então, Val, te agradeço pela confiança. Todo o empenho, tudo que você tem feito para fazer isso acontecer e fazer isso virar, né, esse bebê que está chegando. Então, como você faz para organizar o conhecimento do teu ciclo? Então, a gente vai organizar o conhecimento do meu ciclo em 2 fases. Eu vou dividir ela em fase folicular e fase lútea. Então, a fase folicular, ela vai do dia que você menstrua até o dia que você ovula. E a fase 2, que é a fase lútea, vai do dia que você ovulou até o dia que você tem a menstruação de novo. Esse período é o teu ciclo menstrual. Vamos dividir só em 2 por enquanto, tá? A mulher, quando a gente está na TPM, nós estamos na fase bruxa. E nossa fase bruxa é a gente sem máscara, é o que a gente faria e falaria sem filtros. Essa é a menstruação. Quando passa a menstruação, você entra na fase donzela. A fase donzela é aquela que você quer ir pro shopping, você quer fazer compras, você acha o máximo se cuidar, você se sente bonita, se sente vibrante. Logo na sequência, entra a fase mãe, que é a fase ovulatória. É aquela fase onde, quando você recebe uma ligação da sua amiga, olha, não tô muito bem, olha, tem um problema, você fala assim, vem aqui pra casa, vem conversar. Você acolhe as pessoas porque você tá na fase mãe. E logo depois a gente entra na fase feiticeira. A fase feiticeira é a melhor para fazer os projetos, revisões, coisas novas, os insights aparecem, a fase de criatividade está a milhão. Por quê? Para você gerar, você precisa ter criatividade. Entenderam as fases? Eu acho lindo a gente comparar essas fases a esses arquétipos. Eu acho muito bacana isso, quando a gente consegue entender como é que funciona o nosso corpo e a regulagem disso, não é? Tá bom, então tá, como é que eu controlo o meu próprio ciclo? Tá, para controlar o teu ciclo você vai fazer o quê? Você vai comprar um termômetro basal.
é aquele que vende só na internet, não tem mercado, ele vai ter lá 36,62. Ele tem 2 casas depois da vírgula. E você vai medir a sua temperatura do primeiro dia da menstruação até o próximo dia, que é aquele que você vai menstruar de novo. Então, vai dar entre 24 e 32 dias esse teu período, vamos colocar assim. E aí você vai medir todos os dias, antes de levantar da cama, termômetro na boca, 3 minutos, e vai anotar no papelzinho ali do lado, na planilha que você vai receber, você vai anotar ali a temperatura. E você vai começar a perceber que o desenho dela tem um padrão. É isso que eu vou te ensinar a fazer, a ler esse gráfico, a entender quais são as coisas que você tem que saber como mulher para sua vida. Como é que funciona o teu hormônio estrógeno, como é que funciona a progesterona. Minhas alunas e minhas pacientes estão craques nisso. Elas conseguem ler os próprios gráficos e conseguem entender quando eu preciso aumentar. Quando eu preciso aumentar um que está baixando a temperatura, eu entro sim com escaldapés, eu entro com outros tipos de comida e a temperatura volta a subir. Porque eu preciso de ninho quente. Um útero frio não mantém esse neném. Então, a melhor forma de controlar o teu ciclo menstrual é sim através da temperatura basal. Podem utilizar os aplicativos para depois fazer o gráfico disso se vocês não têm a minha planilha, mas a planilha ela é essencial porque você consegue colocar ali os dias de sexo, o dia de muco, qual é a aparência, como foi o seu sentimento referente a isso, tá? O ciclo menstrual. Bom, primeira coisa é o arquétipo que a gente falou das mulheres e existem também os movimentos. Então, quando a gente menstrua, para a medicina chinesa, quem rege esse movimento de descida, de morte, é pulmão. O pulmão ele é a tristeza, ele é o fim do ciclo, ele é o que encerra o ciclo. Então, você está encerrando um ciclo e começando um ciclo novo. O pulmão é de extrema importância para liberar esse sangue que sai, juntamente com o fígado, que é ele quem descarta as coisas, ele movimenta as coisas para baixo, ele faz com que saia livremente isso. Os desequilíbrios de fígado e de pulmão podem sim causar um desequilíbrio na questão menstrual. Então, enquanto fígado e pulmão vão fazer a fase menstrual, a fase ovulatória, o rim é a nossa estrela. O rim é a nossa estrela uma vez que ele precisa gerar o óvulo, o yin do rim gera o óvulo e o yang do rim mantém o óvulo. É por isso que a gente tem 2 órgãos rim, um lado direito e o lado esquerdo. Um fabrica o óvulo e o outro mantém esse neném dentro da sua barriga. E esse é o nosso ciclo menstrual. Eu espero que você, mulher, se conecte com esse ciclo. Se você tiver alguma dúvida, se eu puder te ajudar em mais alguma coisa, vou ficar muito feliz em receber o seu direct. Eu vou ficar satisfeita demais em poder auxiliar você nessa jornada e conhecer o ciclo menstrual. É de extrema importância quando a gente está falando no desejar a gravidez. Entender quando eu estou ovulando, quais são os sinais de ovulação, como é que funciona o teu ciclo. Nem toda mulher ovula no 14º dia, isso é um outro mito. Então, 2 mitos que a gente desmistifica quando a gente fala em medicina chinesa. Todo ciclo é diferente, ele pode variar de 24 a 32 dias e ele é considerado normal. Então, nem todo ciclo é de 28 dias. O segundo mito que a gente desmistifica é toda ovulação ocorre no 14º dia. Tua ovulação pode ocorrer com 10, com 17, com 18 dias. É uma janela ovulatória que você tem a sua. Você tem a responsabilidade de entender o seu ciclo menstrual. Não adianta delegar isso para o ginecologista. Ele não tem essa função. Eu não tenho essa função. A minha função é te ajudar a entender esse gráfico, é ajudar você a ter sanidade mental para manter a tua ansiedade controlada, para você não queimar esses nossos queridos óvulos que estão loucos para ser fecundados e você, por excesso de yang, por excesso de movimento, por excesso de calor, está queimando ele. Então, tirando esses 2 mitos, eu espero que você tenha utilizado alguma informação do que eu falei hoje. Se você gostou dessa live e ainda não inscreveu-se para os pilares, a gente vai falar na quarta-feira, vai ser um evento fechado para quem se inscrever. Existe também um grupo de WhatsApp, que é um grupo silencioso, onde você vai receber e vai poder baixar esse material que a gente está falando
Eu vou te dar mais detalhes de como a medicina chinesa consegue te ajudar a fazer esse ciclo ficar mais regular, de acordo com o seu autoconhecimento, com a sua disciplina, com a tua alimentação e principalmente com a sua emoção. Então, eu espero amanhã, às 8 horas da noite, onde a gente vai falar pelo último dia sobre a questão de aumentar as chances de engravidar antes do nosso workshop. E na quarta-feira, às 8h30, o nosso workshop acontece. E a gente vai ter um delicioso evento, onde eu vou falar dos 6 pilares. Tá bem? Aproveitem essa noite de chuvinha, esquentem os teus pés, esquentem a sua comida e tenham uma ótima noite de sexo. Hot food e hot sex. Fiquem com Deus.